Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que depois que começou a pintar ou descolorir o seu cabelo, ele nunca mais teve o aspecto saudável de antes? Você sente que ele ficou mais ressecado, os cachos ficaram meio esquisitos e a cor desbota muito mais rápido do que você gostaria? Mas a verdade é que dá sim para ter cachos coloridos, lindos e com uma aparência super saudável. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Oi, Lari por aqui. Depois de 10 anos de alisamento e agora amando meus cachos, eu descobri uma coisa curiosa. Pintar o cabelo não acaba com os cachos. O problema quase sempre é como a gente cuida dele depois que ele deixa de ser um cabelo virgem e passa a ser um cabelo colorido. E quando eu me referi a cabelos coloridos, eu estou englobando cachos com coloração, descoloração ou até luzes. Só que a boa notícia é que dá para ter cachos lindos, definidos e com aparência saudável sim, inclusive com cores mais exigentes de manutenção, como ruivos ou cores fantasia, desde que você faça alguns ajustes simples na forma de cuidar. Por isso eu separei 4 dicas importantíssimas, mas que você pode aplicar em casa facilmente e vai conseguir manter os seus cachos coloridos mais fortes, resistentes e com uma cor muito mais duradoura e bonita. E tudo isso sem complicar sua rotina. E atendendo uma curiosidade de um monte de gente, neste vídeo eu vou revelar qual a cor que eu uso para pintar o meu cabelo, mas também os produtos de cuidado que eu mais amo, porque os fios coloridos não têm as mesmas necessidades de tratamento de um cabelo virgem, obviamente. E ajustando essa rotina, os resultados de melhora começam a aparecer bem rápido. Então vem que eu vou te ajudar. A primeira coisa que você precisa entender é o que acontece dentro do fio quando ele passa por uma química de transformação de cor, seja ela uma coloração ou uma descoloração. E para que isso aconteça, a química precisa abrir bastante as cutículas do seu cabelo. É como se as escaminhas que protegem os fios precisassem abrir um pouco mais do que o normal, para que a química consiga entrar mais profundamente e conseguir fazer toda a transformação. Só que nesse processo, essas cutículas começam a ficar mais frouxas, e elas não voltam mais a ser o que era antes. E o seu fio passa a ser mais poroso. E é essa informação aqui que é o ponto-chave, que vai desencadear em cada dica que eu vou passar aqui nesse vídeo. E assim você vai conseguir entender tudo que você precisa fazer com o seu cabelo a partir de hoje. A porosidade aumentada faz com que os seus fios ressequem muito mais rápido e percam muito mais proteínas. E é exatamente aqui, nesse ponto, que a gente tem que se concentrar. Controlar a porosidade. Fazendo isso, você mata a charada e fica com um cabelo colorido lindo e que precisa de pouca manutenção. E como fazer o ajuste para tratamento de controle de porosidade, focando em 2 coisas: nutrição e selagem. E é aí que o cabelo começa a responder. Porque, trabalhando no selamento dessas cutículas, o fio de cabelo começa a perder muito menos pigmentos e nutrientes entre as lavagens. E aí, tanto a cor quanto os tratamentos duram muito mais tempo. Então, vale muito a pena criar o hábito de usar um óleo capilar de 1 a 3 vezes ao dia, dependendo da necessidade do seu cabelo. Pode ser um óleo capilar sem silicone, como os da linha Pinga da Lola, por exemplo, que são fantásticos. Mas os óleos com silicone costumam ser ainda mais eficientes quando a ideia é selamento de cutículas e manutenção diária. E um que eu gosto muito é o óleo extraordinário da Elseve. É bem coringa, não tem erro. Eles ajudam a selar melhor as cutículas, diminuindo o ressecamento, além de formar uma película protetora que protege esse cabelo contra danos externos, como atrito das mãos, das roupas, até do encosto da cadeira. E no cabelo colorido isso faz ainda mais diferença, porque ajuda demais no controle da porosidade. E também a manter os fios mais alinhados, mais brilhantes e com cachos mais definidos. E falando em tratamento, tem uma terceira coisa que também precisa estar em manutenção constante: a reconstrução, ou seja, a reposição de proteínas. Sempre que o cabelo passa por qualquer tipo de processo químico, ocorre alterações permanentes na estrutura da fibra. Parte das proteínas estruturais acabam sendo danificadas ou reorganizadas,
o que acaba enfraquecendo muito os fios. É por isso que os tratamentos reconstrutores são tão importantes. Eles ajudam a tampar os buracos dos danos e trazem mais resistência ao fio, funcionando como uma manutenção da fibra capilar. Mas isso não significa que você precisa ter uma loja de produtos em casa e nem ficar com uma rotina cheia de etapas complicadas. Na prática, dá para simplificar bastante. A maneira que eu mais gosto de tratar é com 2 máscaras e um acidificante. Uma das máscaras é a HNR, que é uma máscara que já dá conta de entregar todas as etapas do cronograma de uma vez só: hidratação, nutrição e reconstrução em um único produto. Eu vou te dar indicações de máscaras HNR já, fica tranquila. Essa é a maneira mais eficiente de tratar o cabelo com tudo que ele precisa, porque uma etapa ajuda a outra e ajuda o produto a performar muito melhor. Mas também vale ter uma segunda máscara extra, que vai ser focada em reconstrução mesmo. Esse tipo de máscara entra em cena quando os cachos já perdem a forma e não conseguem sustentar mais de um dia com a finalização. Esse é um forte indicativo de que o fio está precisando de uma reposição mais potente de proteína, mas não precisa de uma frequência fixa e nem marcar no calendário. Outro momento super estratégico para utilizar essa máscara de reconstrução é logo depois de um retoque de raiz. E aí, nesse dia mais especial, você pode fazer essa rotina desse jeito. Olha só. Imagina que você acabou de retocar esse cabelo e foi lavar com o shampoo. Logo depois que você enxaguar o shampoo, você vai utilizar o acidificante. Os processos de coloração ou descoloração elevam muito o pH. E o cabelo fica todo desequilibrado. E é exatamente nesse momento que o acidificante entra para regular todo esse pH e fazer com que o seu cabelo possa receber a máscara de tratamento com muito mais eficiência. Pode deixar um tempo de pausa do acidificante de 5 minutos apenas e enxágua ele do cabelo. E logo depois entra com a sua máscara de reconstrução. Deixa um tempo de pausa maior de 15 a 20 minutos. E é ela que vai ajudar a dar esse suporte de estrutura logo depois da coloração. Agora vou te dar opções de produtos que eu gosto muito para você poder montar a sua rotina em casa. Opções de máscara HNR muito boas. A Super Inteligente da Super Cacheada, a Marshmallow da Curly Care, a Power Butter Mask da Soul Power e a Pro Chronology da Eudora. Essa é a máscara que vai manter o seu fio abastecido no dia a dia. E você vai utilizar em todas as lavagens logo depois do shampoo. E não precisa finalizar com condicionador, a máscara já dá conta desse condicionamento. E deixe sempre o maior tempo de pausa que puder, de até 15 a 20 minutos. Isso faz uma diferença enorme no resultado do tratamento. Agora vem as indicações das máscaras de reconstrução para aquele cuidado pontual que conversamos. Operação Resgate da Widcare, a bendita Guida Lola de reconstrução e o protocolo Curlyplex da Curly Care. E como sugestão de acidificantes, eu gosto muito do Densidade da Lola ou da super máscara acidificante da Haskell. Mas repara numa coisa importante, você precisa escolher apenas um produto de cada que eu citei aqui. Porque isso é um ajuste de manutenção, não é um pânico capilar. Percebe como essa lógica muda? Não é que o cabelo colorido vai ficar inevitavelmente destruído. É que ele precisa de uma estratégia um pouquinho diferente na manutenção. Se você já gostou dessa primeira dica e quer continuar aprendendo esses truques que fazem a diferença de verdade, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Porque a próxima dica é a que vai fazer o sol parar de desbotar a cor do seu cabelo. Porque se tem um vilão dos cachos coloridos, menina, é o sol. E é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar agora. Você pode estar fazendo um tratamento maravilhoso no seu cabelo, usando máscara boa, óleo, tudo certinho. Mas se você não protege os seus fios do sol, boa parte desse tratamento e a cor do seu cabelo vão todos embora. E isso acontece porque o cabelo colorido tem uma característica muito importante. Os pigmentos artificiais são muito mais sensíveis à oxidação. Quando os fios ficam expostos aos raios UV do sol, os pigmentos começam a se degradar mais rápido. E o resultado é aquele desbotamento mais acelerado que a gente percebe logo.
especialmente em cores como o ruivo, que já são naturalmente mais instáveis, ou em loiros platinados que no instante começam a amarelar. E é aí que acontece uma situação curiosa. A pessoa pinta o cabelo e aí começa a perceber que o cabelo está mais opaco, mais ressecado, e a primeira conclusão é: a tinta acabou com o meu cabelo. Mas muitas vezes esse cabelo tá todos os dias tomando muito sol sem nenhuma proteção. E essa é uma das piores agressões ao cabelo. E o sol é um dos grandes fatores de aumento da porosidade também. Olha ela aqui novamente. Por isso, um hábito simples que vai mudar completamente todo o cuidado que você tem com seus cachos coloridos é utilizar os seus finalizadores que já tenham proteção térmica e proteção UV na fórmula, principalmente o óleo capilar que você usa diariamente. E mesmo que você finalize o seu cabelo e deixe ele secar naturalmente, se você costuma pegar sol com frequência, utilize produtos com proteção térmica também, porque a proteção térmica ajuda demais a dissipar o calor e acaba protegendo a qualidade do fio e preservando a sua cor. E falando em qualidade do fio, temos que nos preocupar com isso desde o nascimento dele, que é lá no couro cabeludo. Essa é uma coisa muito importante, mas que quase ninguém lembra. Mas eu vou falar sobre isso com você, porque isso não pode faltar aqui no vídeo. Mas hoje a indústria já evoluiu bastante nesse sentido e já tem vários produtos com proteção térmica e filtro solar embutidos, como cremes e gelatinas. Isso quando não já vem com os dois juntos, como por exemplo os finalizadores da linha Fitomanga da Care. Todos os produtos que eu tô mencionando aqui no vídeo já estão com os links organizados aqui na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping. Assim, se você quiser testar algum deles, fica bem fácil de encontrar. E olha como essas pecinhas se completam e as coisas começam a fazer mais sentido quando a gente entende bem a lógica. Só que tem uma outra parte da história que muita gente ignora completamente quando começa a cuidar dos cabelos coloridos. Porque enquanto a gente se mantém muito preocupada com o comprimento, tem uma região que determina a qualidade do fio novo que vai nascer e está sendo agredida o tempo todo com os retoques, que é o couro cabeludo. O coitado do couro cabeludo, as pessoas esquecem dele. O foco fica 100% no comprimento. É máscara de tratamento, é óleo finalizador e o couro cabeludo só recebendo retoque por cima de retoque. E a gente só vai lembrar de cuidar dele quando o cabelo começa a cair ou quando os fios começam a nascer cada vez mais porosos. A verdade é simples, o crescimento saudável começa com os cuidados do couro cabeludo. É ali que fica o folículo capilar, que é a estrutura inicial que trabalha para produzir novos fios. E quando a gente fala de cabelos coloridos, isso fica ainda mais importante, porque a coloração sempre envolve água oxigenada, que normalmente sensibiliza ainda mais o couro cabeludo, e isso pode ficar pior a depender da frequência de uso, da concentração e até da sensibilidade de pessoa para pessoa. Agora soma isso com duas coisas muito comuns do dia a dia: oleosidade acumulada e limpeza inadequada. Quando o couro cabeludo, que já está sensibilizado pela química, começa a ficar muito tempo com oleosidade acumulada, resíduos de finalizadores e até sujeira do ambiente, ele pode começar a entrar em desequilíbrio. E esse ambiente menos saudável começa a impactar diretamente na qualidade do fio que está sendo produzido ali dentro. Por isso, uma coisa que faz muita diferença e que parece simples demais para ser verdade é manter uma rotina de lavagem consistente. Não precisa ter medo de lavar o cabelo. Couro cabeludo limpo é couro cabeludo saudável e pode fazer isso de 2 a 3 vezes na semana ou até mais se você sentir necessidade. Eu sei que as lavagens acabam desbotando pouco a pouco a cor, mas tem como amenizar isso sem precisar ficar com a cabeça suja. Eu já vou falar sobre isso. E tônicos capilares também podem ajudar a equilibrar a saúde dessa região. Pode usar qualquer um da sua preferência. Eu atualmente estou usando de alecrim da Soul Power. Eles podem trazer ativos calmantes, ajudar a reequilibrar a pele do couro cabeludo,
cabeludo e melhorar o ambiente onde os seus fios estão sendo produzidos. Não é nada milagroso e nem vai fazer seu cabelo crescer mais rápido. Mas é um suporte muito interessante, principalmente se você sente que o seu couro cabeludo está mais sensível. E ainda mais se você percebe que os seus fios já estão nascendo meio danificados. Mas e você? Tem algum truque só seu que você ama para cuidar dos seus cabelos coloridos? Pode ser uma máscara que você adora, um óleo que cai super bem para o seu cabelo. Vamos trocar ideias, porque isso sempre ajuda outras cacheadas que estão passando pela mesma jornada, inclusive eu. E falando em manter a cor bonita, se você não presta atenção nas nuances e em como a cor se perde entre os retoques, ela pode acabar desaparecendo bem mais rápido do que a gente gostaria. Mas tem truques simples que ajudam bastante e eu vou te contar agora. Agora vamos falar de uma coisa que todo mundo que pinta o cabelo já percebeu na prática. A cor desbota a cada lavagem. Toda vez que você lava o cabelo, uma pequena parte de pigmento se desprende e vai embora junto com a água e o shampoo. Esse é um processo natural e esperado, porque o pigmento artificial não se prende com tanta força quanto um pigmento natural, que já faz parte da constituição original do fio. E é por isso que, com o passar das semanas, a cor vai perdendo a sua intensidade. O meu cabelo mesmo, a cada vídeo que você assiste, vai ficando com um tom um pouquinho diferente. Até que chega o dia do retoque e ele volta a ficar assim. Eu já vou falar sobre a cor do meu cabelo agorinha para exemplificar a minha rotina de retoque para você. Mas a boa notícia é que dá para desacelerar bastante o processo de desbotamento com alguns hábitos simples. E um deles é evitar utilizar água quente para lavar o cabelo. A água quente aumenta ela. A porosidade. E quanto mais as cutículas ficam abertas, mais fácil é do pigmento escapar. A melhor coisa é lavar o cabelo no tanque, com a água em temperatura ambiente. Isso se você não aguentar tomar banho frio. E outra estratégia muito útil e crucial é utilizar máscaras pigmentantes para retocar a cor do comprimento. Máscara pigmentante nada mais é do que uma máscara de tratamento comum, só que ela é doadora de pigmentos. Então, enquanto você trata o cabelo, a máscara vai reavivando a cor que se perdeu durante as lavagens. Mas ela faz um retoque mais superficial e não utiliza água oxigenada no processo. Ela apenas faz um depósito de cor, então ela não tem restrição de frequência de uso e nem vai estragar seu cabelo. E esse cuidado ajuda demais a manter o comprimento bonito por muito mais tempo. Até porque o ideal é evitar reaplicar coloração permanente no comprimento. O retoque deve ser feito apenas na raiz e só no comprimento que cresceu e nunca recebeu química antes. Quando a gente começa a sobrepor tinta várias vezes no mesmo fio, os danos vão se acumulando, porque o cabelo não tem capacidade de cicatrizar depois de um processo químico. E essa coloração por cima de coloração pode começar a afetar até a formação da sua curvatura e fazer você perder os cachos aos poucos. Mas vou te dar um exemplo prático do que eu faço no meu cabelo para você entender melhor. A minha cor é um ruivo vibrante e eu uso como base a coloração da Igora 8.77. Eu fiz uma coloração geral no cabelo inteiro com essa tinta permanente apenas uma vez e pronto. E depois disso eu não aplico mais a tinta no comprimento quando eu vou retocar. Aplico ela apenas no pedacinho de raiz que cresceu. Mas para manter a cor do meu comprimento acesa, eu faço uma coisa bem simples, uso as máscaras pigmentantes. E para chegar nesse tom, eu faço uma misturinha com máscaras da Camaleão Color. Normalmente eu pego um pote maiorzinho com tampa de rosca e utilizo uma balança comum de cozinha para medir as quantidades. Eu coloco uma quantidade do banho de brilho Raposinha e a metade dessa quantidade eu coloco de máscara pigmentante concentrada Flamingo. Ou seja, se por exemplo eu colocar 200 gramas da Raposinha, eu vou colocar 100 gramas de Flamingo.
A proporção que eu uso é sempre essa, 2:1. E isso me garante um retoque uniforme e sem manchas, que fica dessa cor que você tá vendo, porque eu retoquei na semana passada. E eu gosto de já deixar uma quantidade maior dessa misturinha pronta num pote com tampa. E aí é só pegar e ir usando aos poucos conforme eu achar necessário. E quando o potinho acaba, eu faço mais uma misturinha de novo. A Camaleão Color tem uma gama gigante de cores para todo gosto. Desde cores fantasia, a matizadores de loiro, de branco, uma cartela de ruivos. Então dá uma olhadinha por lá que muito provavelmente você vai encontrar a certa para você. E não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E manda esse vídeo para aquela amiga que também pinta o cabelo, ela vai adorar receber esse conteúdo. Porque se tem uma coisa que cacheada colorida precisa é de trocar dicas. E se você quiser ver como é que eu faço o retoque da minha raiz em casa, sozinha e sem ajuda, eu te mostro tudo nesse vídeo aqui. É só clicar para continuar maratonando esse canal. E não esquece de olhar na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping, que tem vários links úteis organizados para você. Um beijo no seu coração e até já!